Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há uma palavra séria e dura que eu quero trazer à sua consideração agora. É o seguinte: quando o buscar a Deus não adianta. Jesus diz que quando a gente bate, a porta se abre. E quando a gente busca, encontra. Mas quando buscar a Deus, não resolve. Não vai ser atendido pelo Senhor. Eu quero falar sobre isso e vou tomar o Ezequiel no capítulo 20 para esta consideração. O próprio Deus agindo e falando. Quando Deus se nega a atender as pessoas. Para começar, isto não acontece com quem ainda não é do Senhor. Nós vivemos a era da graça, em que o Evangelho é levado ao mundo todo, as boas novas de salvação em Jesus. O Evangelho é anunciar Jesus como o elo, o único caminho de ligação entre os homens e Deus. Jesus é o único e o Evangelho é anunciar Jesus. Hoje, nas igrejas evangélicas, no Brasil, em outros lugares do mundo também, estão anunciando outras coisas que não Jesus como um único caminho de salvação. Arrependei-vos e crede em Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho, que já está mudando nas igrejas, porque essa mensagem não dá ibope, não faz sucesso, não traz dinheiro, nem poder político. Falar que as pessoas precisam se arrepender, mudar de vida, se converter e ter Jesus como Senhor, isso espanta muita gente que não quer. Quando igrejas querem dinheiro, é claro que elas não vão pregar uma mensagem desse tipo. No entanto, em qualquer lugar do mundo, nós vivemos a era da graça, o Evangelho precisa ser anunciado para que qualquer pessoa que queira buscar o Senhor encontre. A mão de Deus está estendida para todos. Então nós vamos considerar agora quando é que a mão de Deus não está estendida para receber as pessoas, abençoar as pessoas. Este capítulo 20 de Ezequiel é muito interessante. Ele trata do povo de Deus. Essa palavra não se aplica a quem não é ainda do Senhor. Essa palavra é para quem é do Senhor e supostamente já caminha com o Senhor, que era o caso daqueles judeus. Lá no cativeiro já estavam chacoalhados, estavam sofridos, já tinham apanhado bastante da vida e por causa disso, eles não tinham a liberdade como povo de serem o que eles queriam ser lá no cativeiro, na Babilônia. E Deus levantou o profeta Ezequiel, que era de origem sacerdotal, e o chamou, jovem ainda, para pregar aquilo que Deus queria do seu povo. E o Ezequiel começou a profetizar. Logo, logo foi reconhecido como profeta. E no capítulo 20, então, de Ezequiel, diz que no 7º ano, no 5º mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, acaso viestes, diga para esses homens, acaso vieste para consultar-me? Tão certo como eu vivo,
diz o Senhor, vós não me consultareis. Interessante, eles não vieram a Deus para perguntar o que Deus queria deles para obedecerem. Eles vieram para usar Deus em seu favor. Eles queriam consultar Deus de acordo com o interesse deles, a curiosidade deles, o que eles queriam perguntar, nunca o que Deus queria falar. Este é o problema hoje no meio evangélico, que está bandeando totalmente. Os crentes não reúnem para orar, para perguntar a Deus o que Ele quer. As pessoas não vão buscar de Deus a profecia para saber como eles estão, para se arrependerem, se converterem e obedecerem a Deus. Não, eles querem usar Deus para o seu interesse. Eles não vão perguntar a Deus o que Deus quer falar. Eles vão pedir a Deus o que interessa para eles. Ou seja, de Deus, eles só querem o que interessa para eles, a bênção, o milagre, a cura, o sucesso, a prosperidade. Estão indo à igreja para buscar de Deus essas coisas e não o que Deus quer falar. Você entende a diferença? Por que é que você vai à igreja? Você vai por compromisso, seu compromisso com Deus, de dar culto, orar a Deus, levar a Deus os problemas da sua vizinhança, orar, interceder, perguntar como está a sua vida, para querer se consertar com Deus. É para isso que você vai à reunião da igreja? Pois é, a maioria não é para isso. É da mesma maneira que aqueles judeus no cativeiro foram a Deus através do profeta, para consultar. Mas Deus, conhecendo a verdade do coração daquelas pessoas, não se deixou perguntar. Deus não deixou que eles falassem. Deus disse para o servo dele, o profeta Ezequiel, meu servo, eles vieram me consultar, mas na verdade eu já vou dizendo o que você deve falar para eles antes que eles falem, porque eu nem vou ouvi-los. Não adianta eles me buscarem com essas intenções que eles têm no coração. E mais adiante o Senhor foi falando muita coisa através do profeta e não deixou o povo perguntar. E disse, eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Rebelaram-se contra mim, não quiseram me ouvir, diz o Senhor. Mas quando é que eles não quiseram ouvir? Sempre para trás, no passado, eles nunca quiseram ouvir a Deus. Agora, no cativeiro, queriam consultar a Deus. O Senhor diz, não vão me consultar. E eu vou falar para vocês. Vocês, a vida inteira, até agora, nunca quiseram me ouvir. Vocês rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Então não tem conversa comigo, eu não vou dar atenção, não vou responder a quem tem ídolos no seu coração, ama o mundo, a quem está em pecado na sua vida. Eu não vou responder a pessoas que estão assim. Mas Deus foi lembrando, durante o decorrer da história, e eu estou falando através do seu servo, o profeta Ezequiel, que aquela gente tinha desprezado a ele, a Deus, e por causa disso, Deus os rejeitou também e os mandou para o cativeiro. Mas o interessante é que Deus acrescenta mais no versículo 21, mas também os vossos filhos se rebelaram contra mim. Ou seja, a rebeldia passou de geração a geração. Da mesma maneira que o pecado de Adão e Eva passaram para todas as gerações e nós já nascemos tendentes para o mal, com isso que é chamado pecado original, que o apóstolo Paulo chama de natureza carnal, a nossa carne, nós já nascemos com ela. Pois é, o mal passa de geração em geração. O exemplo de rebeldia passa de geração para geração. E naquele caso foi o que aconteceu. E o Senhor diz, eu não deixarei me consultar por vós.
e determinou: vocês estão totalmente errados, em pecado, nunca quiseram me ouvir. Agora que a coisa apertou, vocês querem, mas agora eu também não vou me revelar a vocês. Foi muito dura aquela palavra do Senhor, que nem respondeu e falou através do profeta que quem é de Deus, não adianta querer usar a Deus com a sua vida em pecado. Você só tem direito de fazer uma oração, confessando o seu pecado. Mas as igrejas estão cheias de crentes multiplicando orações que Deus não ouve. Reuniões de oração que Deus não ouve. Muita oração que Deus não atende. Por quê? Porque o coração está em pecado. Quem está em pecado tem uma oração só para fazer, é se arrepender e confessar o seu pecado. Não adianta esconder de Deus ou querer pedir a Deus que abençoe sua vida quando está em pecado. Não adianta. E muitos insistem e vão de igreja em igreja buscando bênção, recebendo profetada, e eles vão buscando alguma palavra de Deus com a vida em pecado. E o Senhor diz: não adianta. Resumindo, eu queria dizer, o Senhor se agrada quando alguém o busca com um coração sincero. Deus se aborrece quando um crente o busca por interesse e sem o desejo de se consertar. A chave para mim de tudo está aqui no que Deus falou: vocês não quiseram. O apóstolo Paulo pega esse mesmo assunto no capítulo 1 de Romanos e diz: as pessoas que não querem ouvir a Deus, Deus acaba as entregando a uma disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de abominação. O crente hoje pode ser a pior pessoa amanhã, quando for vomitado da boca do Senhor, se afastar, se desviar, vai ser capaz de fazer as coisas mais horríveis, porque Deus vai entregar essas pessoas a uma disposição mental reprovável para terem gosto em fazer todo tipo de pecado. É triste isso. A responsabilidade de quem está no Senhor. Se você não quer ouvir e obedecer à voz de Deus, você pode ser a pior pessoa amanhã, lançada no inferno com açoites dobrados. O crente tem a responsabilidade, porque conhece o caminho do Senhor, mas se não quer obedecer, o crente vai ser a pior pessoa no inferno, no lago de fogo. Pense nisto, não querer obedecer é extremamente grave. Quando a pessoa não sabe a vontade de Deus é uma coisa, mas você que é crente, que sabe a vontade de Deus e não quer obedecer, a consequência é terrível para você por toda a eternidade. Pense nisso. Espírito